capítulo de número 3. Glória a Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. O Senhor colocou esta palavra no meu coração para essa noite aqui neste lugar. A partir do versículo de número 14. 2024, o ano da conquista. Aleluia. Nós vamos aprender nesta noite o segredo de conquistar. O segredo de onde colocar a planta dos pés, o Senhor nos dá como herança. Mas nós vamos ver também o que acontece quando tentamos conquistar sem o dono de todas as coisas. Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo de número 14 até o versículo de número 22. Carta à igreja em Laodiceia. A igreja encontrou nessa noite. Glória a Jesus. Após a leitura, a igreja senta, mas permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente, antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente, ou sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça ou compreenda o que o Espírito diz ou revela às igrejas. Oh, amém. Senta nessa noite, adorando a Jesus. Que os teus ouvidos, que o teu coração possa estar direcionado à palavra do Senhor nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós lemos nesta noite alguns versículos do capítulo de número 3, a carta que Jesus manda João escrever à igreja de Laodiceia. Nós vamos ver no contexto dessa escritura bíblica, nós vamos ver que o apóstolo João, ele está preso na ilha de Patmos, quando ele recebe a revelação do livro do Apocalipse. Nós vamos ver na história bíblica, na história e na geografia, nós vamos ver que quem está governando todo o império da Ásia Menor naquela época é o imperador chamado Domiciano, um homem que era cheio de si, que gostava de ser adorado como Deus na terra. Nós vamos ver que naquela época ele gosta tanto de ser adorado que ele vai mandar em toda a região
e que ele tinha que ser adorado, exaltado no mínimo 5 vezes ao dia. E aí nós vamos ver na palavra do Senhor que é uma das épocas em que a igreja primitiva ela é mais perseguida na terra. Nós vamos ver nesta época aqui que o único apóstolo que ainda está vivo é João. Nós vamos ver que Paulo já foi degolado também por causa da palavra de Deus. Nós vamos ver que Pedro também já foi crucificado por causa do testemunho da palavra de Deus. E aí nós vamos ver um homem agora cheio do poder dado pelo mundo querer parar a igreja de Jesus nesta terra. E a Bíblia diz que agora ele ordena que o apóstolo João, até então pastor na igreja em Éfeso, ele ordena que ele seja preso e que ele seja levado para esta ilha chamada Ilha de Patmos, um lugar, uma prisão que só saía de lá morto, porque não tinha como fugir, tinha que se cumprir a sentença até o dia da sua morte. E nós vamos ver agora João ser levado para este lugar. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando ele está lá neste lugar, a Bíblia diz que Deus resolve se revelar para ele de uma maneira muito gloriosa, que só se revelou outrora a alguns profetas do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que João está preso, quando no capítulo de número 1, a Bíblia diz que abre-se uma porta no céu, e Deus diz assim: João, sobe para cá, porque eu tenho algumas coisas para te revelar. E o que eu te falar, você vai escrever, e você vai enviar algumas igrejas que eu vou te ordenar. Eu vou ver aqui, irmãos, no capítulo número 1, a palavra, a Bíblia, vai nos dar mais ou menos, e a história vai dizer que João tinha mais ou menos 87 anos. Já estava velho, mas Deus tinha preparado algo sobrenatural para a vida dele, na sua velhice e preso ainda por cima. E eu quero dizer algo nesta noite: o quanto Deus é maravilhoso em fazer alguém frutificar na presença dele. Porque para João, irmãos, poderia ser o fim de tudo, preso na sua velhice, mas para Deus era apenas o começo de uma grande revelação para um grande homem de Deus. Aleluia! O que eu aprendo? Que não importa o lugar que eu esteja, que não importa a situação que eu esteja, o que importa é a posição que eu estou diante de um Deus Todo-Poderoso. Porque nós vamos ver que Deus não perde o controle da situação. Porque nós sabemos que ele estava preso, porque foi ordem do imperador. Mas no capítulo de número 1, no versículo de número 9, ele vai dizer assim, que está preso em Patmos, não por causa da mão do homem, mas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. O que eu entendo? Que quem controla a vida do homem de Deus é o próprio Deus. Que quem controla a vida da mulher de Deus é o próprio Deus. Que quem controla a igreja aqui na terra é o próprio dono da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. E que quando nós olhamos para a situação e não temos esperança, a Bíblia diz que Deus abre uma porta e revela o sobrenatural para as nossas vidas. E a palavra do Senhor vai dizer que João, quando tem aquela visão gloriosa, que ele vai descrever uma das descrições mais lindas que a Bíblia dá de Jesus, no capítulo de número 1. E a Bíblia diz que ele vê uma visão tão gloriosa, mas tão gloriosa, que ele cai como morto no lugar que ele estava. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor da glória manifestava a glória de forma glorificada. A Bíblia diz que ele coloca a sua mão direita sobre a cabeça de João. E ele diz assim: João, não temas, porque sou eu que falo contigo. Eu sou o começo, eu sou também o fim.
E nós lemos nesta noite a 7ª carta. Carta à igreja de Laodiceia. Nós vamos olhar que a própria Bíblia vai descrever que Laodiceia era uma cidade muito rica. Era a cidade dos banqueiros. Era a cidade da indústria têxtil, de fabricação de tecidos. Era a cidade da medicina que cuidava dos olhos. Assim era a cidade de Laodiceia. E nós vamos ver que Deus vai escrever esta carta, irmãos. Nas outras 6 cartas que antecedem essa, nós vamos ver Jesus de Nazaré fazer elogios a todas as igrejas que receberam essas cartas. Mas nós vamos ver aqui no capítulo número 3, a partir do versículo de número 14, que a esta igreja Deus não tem nenhum elogio. Deus olha lá de cima para a terra, olha para a igreja de Laodiceia e não tem nenhum elogio. Ele tem somente repreensões a essa igreja. Aí você pode me perguntar nesta noite, mas por que esta palavra? No ano da conquista. Porque nós vamos aprender nesta noite que sem o dono de todas as coisas, nós não conquistamos nada. Pelo contrário, nós nos perdemos e ainda perdemos o que tínhamos conquistado. E nós vamos ver, por isso que eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta nesta noite. Versículo de número 14. Nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo uma apresentação dele mesmo a João. Que ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ele está dizendo assim para João: João, quem está falando contigo é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que já existia antes da criação do mundo. E ele vai dizer assim: olha, eu sou soberano. Aquilo que eu falo é digno de aceitação e que ninguém pode duvidar. Ele está dizendo assim: aquilo que eu prometo, eu mesmo faço, porque eu sou o dono de todas as coisas. Quando eu digo que vou exaltar, eu exalto. Quando eu digo que vou abrir porta, eu abro porta. Mas também quando eu digo que vou abater, eu também abato. Quando eu digo que eu vou ensinar, eu também ensino. Quando eu digo que vou colocar numa prensa, eu também coloco. Porque eu sou soberano. Todas as coisas estão debaixo da palavra de Deus. Porque Gênesis capítulo número 1, ele vai dizer que pelo poder da sua palavra, todas as coisas foram criadas. O que é isso? É um Deus soberano. É o Deus que Isaías capítulo 12, capítulo 40, a partir do versículo 12, ele vai dizer que com uma vara, ele mede toda a terra. E ele vai dizer assim: ele é tão poderoso, que toda a água do universo ele mede como uma concha nas suas mãos. Eu acho lindo que Isaías diz assim: e ele é tão poderoso que ele não toma conselho com ninguém. O que ele quer fazer, ele faz dele mesmo. Ele não consulta ninguém para fazer. Aí ele vai dizer assim: ele é tão glorioso, tão grande em poder e glória, que ele está sentado sobre um trono, regendo a terra. Imagine agora a posição do Deus glorioso sobre um trono, assentado, governando a terra. Aí Isaías diz assim: e ele é tão poderoso, que a terra é como estrado para os seus pés. Ele está dizendo assim: ele assenta no trono, e o poder dele é tão grande que os seus pés é colocado na terra como um tapete para descansar. Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluias! Glória a Deus! Ele se apresenta para João no versículo 14. Ele diz: João, eu sou soberano, João, entende isso? Eu tenho controle de todas as coisas. O ano de 2024, ele já sabe o que vai acontecer até o dia 31 de dezembro. Por quê? Porque ele é soberano. Ele é o
vamos ver um Deus mais poderoso ainda. Porque Ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Ele diz a você que está aqui nesta noite, a você que está sentado no altar, a você que está aí na nave da igreja, você que está do lado de fora, para quem está com o microfone na mão, quem está com o instrumento musical, até aquele que está sonhando, está dormindo, está cochilando. Ele diz assim: eu te conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que tu fez hoje. Eu conheço o que tu fez ontem. E eu conheço o que tu planejou fazer amanhã. E Ele é tão poderoso em conhecer, irmãos, que a Bíblia diz que Ele conhece até os nossos pensamentos, até antes de eu proferir qualquer palavra lá. A Bíblia diz que Ele já sabe o que eu vou falar. E Ele é tão grande em entendimento, que Ele conhece além do pensamento, Ele conhece a intenção do coração. E eu vejo aqui no versículo de número 15, Deus dando um diagnóstico. Imagine nesta noite Jesus de Nazaré como um médico. E Ele está fazendo eu fui pesquisar, achei interessante. E Ele está fazendo nesta noite, irmãos, um exame minucioso na igreja. Aí eu fui pesquisar um dos exames mais detalhados. Chama-se ressonância magnética com contraste. Sabe o que é? Vê até as nossas veias. Vê até o que está correndo dentro das veias. Aí Jesus no versículo 15 ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Oh meu Deus, aleluia. E é magnífico, irmão, que esse conhecer é tão profundo, que ele diz assim: eu conheço o que todo mundo vê, mas eu também conheço o secreto. Eu conheço o que a tua boca fala, mas eu conheço o que tu pensas. Eu conheço o que tuas mãos têm praticado, mas eu também conheço o que o teu coração tem desejado. Versículo no capítulo número 1, João diz assim: que vê um semelhante ao Filho do Homem. E ele está andando, pastor, no meio do candeeiro, no meio da igreja. E ele diz assim: os seus olhos são como chama de fogo. Porque nada fica oculto aos olhos de Jeová. Aquilo que eu escondo, Ele vê. Aquilo que o público vê, irmãos, Ele vê. Mas aquilo que eu escondo no meu celular, Ele também vê. Aquilo que o meu coração pecaminoso, Ele vê, irmão, tudo. Oh, glórias. Nada fica oculto aos olhos do Deus da chama de fogo. Deus, nesta noite, Ele está te dizendo que está te examinando, que está me examinando, que está examinando o altar, a nave da igreja, que está examinando o pastor, pregador, levita, porteiro, secretário da casa do Senhor. E Ele te diz: eu te conheço. Eu conheço a tua prática. Eu conheço o que tu praticas quando sai do altar, pastor. Deus conhece o que tu praticas quando solta o microfone. Deus conhece o que você pratica
Oh, glórias. Meu amado, minha amada, esta palavra é difícil de ser lida, é difícil de ser ouvida, mas também é difícil de ser pregada. Aleluia. Mas o Deus que faz o exame minucioso, que é o dono da verdade, que é soberano, que me conhece, que te conhece, Ele trouxe esta palavra ao meu e ao teu coração nesta noite. E nós vamos ver a palavra do Senhor, versículo de número 15, que Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, porque foi Deus quem te fez, foi Ele quem me fez, foi Ele quem nos fez. Ele conhece o cabelo todo da nossa cabeça, todas as nossas células, e os cientistas dizem que são milhões. Ele conhece cada uma. E o interessante é que na igreja de Laodiceia, Ele vai fazer esse exame minucioso, quando Ele diz assim: e eu conheço as tuas obras. E agora Ele vai dar o diagnóstico depois de fazer o exame. Ele diz assim: sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. Ele está dizendo assim: eu te examino nesta noite. Eu conheço as tuas obras. E Ele diz assim: eis que tu não és quente e nem és frio. Tu és um crente morno, sem fervor espiritual. Aí você diz assim: mas eu até vim na campanha, mas eu leio a Bíblia, mas eu recebi até carro em 2024, mas eu estou até de terno e gravata, eu até consagrei no dia de hoje. Mas Deus te diz assim: quem que está te falando é o Deus que conhece o teu coração nesta noite. E Ele diz assim na sua palavra: e por este motivo, porque és morno, nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós vamos olhar na geografia. A Laodiceia deste período era uma cidade marítima. E a história da geografia vai dizer que de um lado estava uma cidade chamada Hierápolis, cidade conhecida por suas águas quentes, águas medicinais. Do outro lado estava uma cidade chamada Colossos, a qual Paulo escreve a igreja aos Colossenses. E a Bíblia vai dizer que esta cidade tinha águas frias, águas medicinais. Mas a cidade de Laodiceia não tinha fonte própria de água. Fazia-se uma encanação dessas duas cidades até a cidade de Laodiceia. Mas quando a água chegava em Laodiceia, pelo percurso ser grande, a água não chegava nem fria vindo de Colossos, e não chegava nem quente vinda de Hierápolis, mas a água chegava morna. E a água chegando morna, o próprio povo de Laodiceia entendia que não prestava nem para o consumo. Experimente beber uma água morna. Experimente beber uma água morna. Aí Jesus, conhecendo a geografia do lugar, sabia que falando assim eles iam compreender. Aí Ele diz assim: eis que tu és nem frio e nem quente, tu és morno, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque é um crente morno. Meu amado, eu vou já te explicar o que é mornidão espiritual. Porque o Senhor está dizendo assim: se tu fosse quente, porque estava avivado espiritualmente. Se tu fosse frio, é porque tu não queria nada com nada. Mas o Senhor está dizendo assim: tu vive de aparência. Tu vive de aparência,
assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Agora eu quero te convidar a pensar nesta noite. Imagine Deus olhando para mim e para você e dizendo assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, de tirar-me da minha presença santa. Sabe por quê, irmãos? Porque o sacrifício de Jesus na cruz não foi para formar um crente morno, um crente apático, um crente que não tem mais interesse em cultuar a Deus, que vai no culto, pastores, não para adorar, mas para conversar. Vai no culto não para adorar, mas para ver quem vai louvar, quem vai pregar, quem vai ter oportunidade. Nós vamos ver para frente que esta igreja, irmãos, era uma igreja narcisista. Versículo de número 17. Eles dizem assim: e ainda dizes, eu estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. O que João está dizendo é que a igreja olha para ela mesmo. O crente olha para ele mesmo, em frente a um espelho, e faz um tributo para ele mesmo, vira para ele mesmo e diz assim: quão grande és tu. O pregador vira para ele mesmo no espelho e diz: quão grande és tu. O levita olha no espelho e diz assim: quão grande és tu. O que essa igreja dizia era isso: estou rica, abastada, de nada eu tenho falta. E Deus olhando para ela e diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ela dizendo: de nada eu necessito. E Deus dizendo assim: tu estás nua, com a tua vergonha de fora. E ele dizendo: eu estou abastado, cheio de si mesmo. O que nós vemos e aprendemos nesta noite? Que a igreja está com um ego tão inflamado, está tão cheia de si, que está com a ausência de Jesus. Nós vamos ver, irmãos, os púlpitos tão cheios de gente que tem o ego lá em cima, que se acham, mas estão vazios da presença de Deus. Crente que se acha tão crente que ele chegou ao ponto de achar que não precisa de Jesus. Crente que se acha tão santo, mas tão santo, que ele acha que não quer e não entende que não precisa do Deus da santidade. Crente tão cheio do seu orgulho, que ele acha que consegue ir para o céu sem Jesus. Que acha que vai para o céu sem Jesus. E aí, irmãos, nós vamos ver a igreja de Laodiceia se achando, popularmente falando. Aleluia. E Deus olhando para ela e dizendo: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se nós olharmos no versículo seguinte, a palavra do Senhor está dizendo assim, versículo de número 18: portanto, eu ofereço-te um conselho, que adquires de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonha e nudez, e compre o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Que Jesus está dizendo para João é o seguinte: tudo que tu precisas vem de mim. Tudo que tu precisas, o teu dinheiro não compra, porque tu pode até estar bonitinho, mas sem a minha presença a tua nudez está de fora.
presença de Deus. E eu acho mais lindo na palavra de Jesus, que ele vai dizer assim, irmãos, versículo de número 19. Eu meditando nesta palavra, Senhor, porque o Senhor escreveu uma carta tão dura a uma igreja? Porque imagine hoje na igreja receber esta carta de João, declarada por Jesus de Nazaré. Mas no versículo de número 19, nós vamos ver, ele vai dizer o motivo porque ele dá esta carta tão dura à igreja em Laodiceia. E o porquê também ele fala tão duramente conosco nesta noite. Porque ele diz assim: eu repreendo e corrijo a todos quanto eu amo. Sabe o que é isso, igreja? Amor. Sabe o que é isso, a palavra dura? Amor. Sabe por que o pastor exorta e disciplina? Amor. Sabe por que o pastor pega no pé? É por amor. Porque, irmãos, ainda é a palavra de Deus que nos corrige. Ainda é a palavra de Deus que nos examina, que dá o diagnóstico, mas que também dá o remédio. Por amor. Porque Salmo de número 23, nós vamos aprender que com o cajado do pastor, ele prefere uma ovelha ferida nos seus braços do que uma igreja sã, perdida, caindo no vale da sombra da morte. Muitas vezes, irmãos, o próprio Deus é quem vai dar aquela injeção que vai nos ferir. O próprio Deus vai nos dar um antibiótico tão forte que nos dá ânsia de vômito para curar a nossa doença. Por amor a minha e a tua alma. E nesse ano de 2024, por amor a mim e a você, ele nos dá um conselho nesta noite. Versículo também de número 19. Ele diz assim: ser, pois, diligente. Algumas versões vai dizer assim: apressa-te, rápido, sem demora, arrepende-te. Ele está dizendo assim: antes de planejar o 2024, arrepende do pecado de hoje e do ano todo passado. Antes de conquistar algo, arrepende diante que eles vomitem da boca dele. Arrepende do pecado, da frieza espiritual. O que é a frieza, irmãos? É quando nada mais chama a atenção do crente da igreja. O louvor e a adoração não chama mais a atenção do crente. A palavra pregada, se não tiver movimento, não chama a atenção da igreja. Mas o que eu tenho analisado, irmãos, é que os púlpitos por aí estão cheios de emoção, cheios de lágrimas, de movimento, mas estão ausentes da presença de Deus. Por que eu sei isso? Porque a palavra que é pregada não gera arrependimento na vida de quem escuta. Aí você diz: o evangelho deixou de ser evangelho. Não, é o vaso que não está mais com a presença de Deus. Nós vamos ver crente tirar 1h30 para cultuar, pastor, e dormir 1 hora no culto. Que é isso? Crente morno. Veja o crente
como nunca se viu antigamente. Que é isso? É crente morno, irmão. É crente morno. E o sacrifício na cruz do Calvário não foi para formar um crente morno, irmão. Um crente que passa ano e sai ano. E ele continua do mesmo jeito. Mas eu acho interessante é que a igreja quer conquistar, cheia de si e ausente da presença de Deus. É que a igreja quer conquistar território, cheia de si e sem a presença de Deus. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor, versículo número 20. Eis que eu estou à porta e bato. Irmãos, Jesus está falando isso para uma igreja. Ele está dizendo assim: o culto está acontecendo, pastora, mas eu estou do lado de fora. Estão pregando, mas eu estou do lado de fora da igreja. E é terrível. E nós vamos olhar uma situação e tem uns crentes ainda marchando. Jesus do lado de fora. E esse bater aqui, ó, nós vamos ver que é um bater insistindo. É o culto acontecendo e Jesus dizendo: ei, eu estou do lado de fora, deixa eu entrar. É Jesus dizendo assim: ei, não planeja teu ano sem mim, não. Não coloca tuas metas sem a minha direção, não. Não pense em montar negócio sem a minha direção, não. Não planeja obra sem a minha direção, não. Me consulta primeiro. Recebi um folheto na entrada da igreja hoje. O que tu escreveste neste folheto? Consultastes a Deus? Ou você escreveu com ele do lado de fora? Ou você desejou com ele do lado de fora? E nós vamos ver, para me encerrar nesta noite, o Senhor dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmão, nós vamos ver que é uma coisa extraordinária. O Senhor está dizendo assim: se tu ouvir, se arrepender, eu bater, você deixar eu entrar, ele diz assim: eu cearei com ele e ele comigo. Deus dizendo assim: eu vou entrar, vou assentar à mesa, vou te convidar e você também vai assentar à mesa. Mas nós vamos ver algo lindo, de uma autoridade tão grande que Deus dá a quem abre a porta para ele, que ele vai dizer assim: tu sentar à mesa da comunhão, agora tu vais assentar no trono eterno, porque ele vai dizer assim: não somente ceará comigo, mas governará, sentará no meu trono também. Nós só vamos conquistar, nós só vamos herdar, se nós entendermos que precisamos de Jesus. Você só vai ter uma vida próspera se compreender que sem Jesus, irmãos, nós não somos nada. Nós não temos vida. Nós podemos ter tudo, mas perderemos o céu. E para finalizar o último versículo, ele diz assim: aquele que tem ouvidos. E a minha tradução não vai dizer, não é assim, ouça. Vai dizer assim: compreenda o que o Espírito diz à igreja. Porque a igreja tem ouvido, mas não tem compreendido a voz do seu Deus. E ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça e compreenda o que Deus tem para fazer no meio da igreja, o que Deus tem para ensinar, o que Deus tem para falar.
com a igreja nesse ano de 2024. Amém? Eu quero nesta noite agradecer a Deus pela minha oportunidade. Aleluia. Louvado seja Deus.